A gente já vai pro vídeo, tá? Eu só preciso te explicar rapidinho uma migração que a gente está fazendo no nosso curso. Esses aqui na tela foram alguns dos feedbacks que a gente recebeu no curso de Estruturas de Dados e Algoritmos. Como você pode ver, a gente atingiu uma nota de 4.8 de 5 estrelas na Udemy, uma nota altíssima. Mas esse curso vai ter que mudar. Eu vou te explicar o porquê, eu vou te explicar que mudança que é essa e o que vai acontecer daqui pra frente. A nova plataforma que eu tô hospedando o curso agora é aqui, a Rubla, que a gente tá vendo na tela agora. Eu trouxe o curso pra cá, eu tô gravando várias novas aulas, adicionando elas aqui, né? Então, por exemplo, a gente teve essa aula aqui de hashmap, né, que foi bastante elogiada, que era eu explicando como é que o hashmap funciona. Aí uma pessoa veio me dar um feedback e falou que isso caiu numa entrevista da Amazon. Caiu exatamente uma pergunta sobre como construir um hashmap. E a pessoa foi lá, baseada nessa aula, ela mesma construiu um hashmap e ela foi super bem. Então eu pensei, pô, vou trazer essa aula. E foi gravada. Tá no curso também uma aula, além desta aqui, em que eu explico como um hashmap funciona, né, como teoricamente se constrói um hashmap, eu gravei uma em que de fato a gente escreveu um hashmap do zero, assim. A gente criou o nosso próprio hashmap. Eu peguei vários dos feedbacks de vocês, das partes que estavam um pouquinho menos claras de se entender, né, as partes que o pessoal teve um pouco mais de dificuldade, as partes que tiveram mais perguntas, e eu adicionei algumas aulas adicionais, umas aulas suplementares para suprir essa necessidade, né. Na aula de Array, por exemplo, algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade porque acharam que eu fui muito rápido. Então eu adicionei uma aula a mais antes dessa para fazer um trabalho um pouquinho mais introdutório sobre Arrays. E assim vai, eu não vou mostrar todos os exemplos aqui, né? Mas a gente tá migrando o curso para cá para melhorar essa experiência para vocês, para conseguir trazer mais aulas, mais qualidade e pra gente ter um controle maior. A Rubla permite que a gente tenha um controle maior do conteúdo aqui, de fato. Ao longo dos próximos meses, né, eu vou trazer algumas aulas que vão simplificar um pouco mais algumas coisas, né? Para as pessoas que tiveram dificuldade nessas partes mais iniciais e para as pessoas que acharam muito simples, eu vou trazer também um pouquinho de conteúdo mais avançado, né? Então tentando expandir aqui para os dois lados. É isso que a gente tá fazendo agora. Agora, muito importante, se você já comprou esse curso na Udemy, você vai ter acesso a tudo isso, tá? Clica no link na descrição, preenche ali o formulário com o e-mail que você usou para comprar o curso na Udemy, tem que ser o mesmo e-mail, que eu vou te dar acesso gratuitamente à nova plataforma, certo? Você não vai pagar nada mais por isso, você vai ter acesso a essas novas aulas também. Se você ainda não comprou o curso, é só clicar no link na descrição e usar o cupom YouTube, que aí você vai ter desconto. Eu preciso também mencionar, tá? Bastante importante, que a gente tem também um workshop específico de Elite Code, que são os 10 exercícios mais comuns em entrevista. Então, se você está comprando o curso atrás de passar numa entrevista de emprego, né? Se o seu objetivo é exclusivamente passar a entrevista de emprego, esse módulo eu te dou ali mastigadinho os 10 exercícios que mais caem. E se cair algo assim na sua entrevista, se cair algo parecido, né? Todos os exercícios de Elite Code acabam sendo bastante parecidos, vai ser uma mão na roda bem grande. Qual que é a questão aqui, tá? Imagina que você tem um serviço de notificações, certo? O seu Notification Service aqui. Aí, pô, nesse serviço de notificações você precisa acessar algumas coisas, né? Então vamos supor que você inicialize o seu banco de dados aqui. Então, né, aqui você vai ter o PrismaDB ou qualquer outro. Aqui você vai ter um e-mail service também, que é igual ao seu e-mail service. E aqui dentro da lógica interna do seu serviço de notificações, essa lógica interna vai referenciar coisas de fora daqui. Coisas que estão fora do serviço de notificações, né? O seu serviço de banco de dados aqui é outra coisa que não está conectada na sua notificação. O seu serviço de e-mail também não está conectado na sua notificação, né? E vamos imaginar que por algum motivo, assim, você usava o Prisma e você pensa, pô, esse Prisma aqui não é muito bom, vamos criar um client custom aqui para Postgres, né? Vamos deixar de usar o Prisma, vamos usar SQL puro. Então aqui, né, o que era Prisma, na verdade, você parou de usar esse Prisma aqui, esse serviço aqui, você criou um serviço novo, supor, custom SQL service, só que ao alterar a lógica de como o seu banco de dados funciona, a gente quebrou o seu serviço de notificação. Isso daqui não vai mais funcionar, né? Porque você não está mais usando o Prisma ORM. No momento que você alterou o Prisma aqui, né? Vamos supor que eu deletei esse Prisma aqui da minha codebase, eu adicionei esse Custom SQL Service na minha codebase, o serviço de notificação, que não tem nada a ver com o banco de dados, quebrou. Isso aqui é um problemão, tá? Significa que o seu código está tightly coupled. Ele está fortemente acoplado. Qual que é o problema de um código fortemente acoplado? Se a gente quiser fazer mudanças como essa mudança aqui que eu sugeri de banco de dados, tudo aquilo que usava esse banco de dados vai quebrar. A lógica interna de todos os seus serviços, que não necessariamente tem nada a ver com banco de dados, seu serviço de notificação, seu serviço de, sei lá, de pagamento, até o seu próprio serviço de e-mail, pode ser que alterar o banco de dados quebre tudo. Então não tá bom, né? Eu posso até trazer um exemplo aqui que pode ser bastante comum para vocês indie hackers, né? Que você vai ter aqui o seu Payments Provider, e o seu Payments Provider vai ser aqui supor aqui um clientzinho
clientezinho da Stripe, né? Clientezinho da Stripe, só que vamos supor que, sei lá, a Stripe te baniu por algum motivo e você tem que rapidamente trocar isso daqui. Você não pode mais usar a Stripe, né? Ou você usava a API do, sei lá, de qualquer um gateway de pagamento, ou qualquer coisa do tipo, e você tem que trocar isso daqui. Você não pode mais usar a Stripe, você vai usar, sei lá, Lemon Squeezy, que também é da Stripe. Essa mudança aqui não é para quebrar a sua aplicação inteira. Só que se você fez tudo fortemente acoplado, ela vai quebrar. Ela vai quebrar, por exemplo, o serviço de notificação que não tem nada a ver com o Stripe. Outro problema que a gente tem nesse serviço de notificação aqui que a gente criou é como é que a gente testa isso daqui? Qual a sua sugestão para testar, para não ficar inicializando coisa no banco de dados, para não ficar mandando e-mail para sua base de clientes? Qual a sua sugestão? Ah, galera, isso aqui é muito fácil, né? Você vai ter algum tipo de anotação aqui em cima, né? Nosso PyTest, por exemplo, pode fazer alguma anotaçãozinha aqui. Aí eu vou substituir o meu Prisma DB pelo MockDB. E sim, vai funcionar, tá? Quase todas as linguagens têm suporte para isso. Mas isso aqui é um pouco mais chato de setar, é um pouquinho gambiarra também, né? Você tá alterando a lógica interna de como seu serviço de notificação funciona em ambientes de teste, passando uns parâmetros meio mágicos assim para dentro, né? O funcionamento disso não necessariamente vai ser perfeito, é uma coisa que às vezes é um pouco chatinho de configurar para dar certo. Então você clicou nesse vídeo para aprender sobre Dependency Injection. Dependency Injection é o que vai corrigir esses dois problemas aqui. É o que a gente vai trazer para corrigir esse acoplamento aqui e facilitar aqui os testes. E cara, se você não sabe o que é Dependency Injection, se você não sabe o que é injeção de dependências, eu vou tentar explicar da maneira mais no ponto da questão possível. Dependency Injection é quase, na maioria dos casos, tá? É quase que um nome bonito para argumentos. É só isso. É bizarro, tá? Sim, tô simplificando aqui? Tô simplificando bastante. Mas assim, ó, ao invés de eu instanciar o meu Prisma Database dentro do meu Notification Service, o meu Notification Service, ele vai receber o banco de dados como argumento. Então, ele não vai ser mais inicializado aqui. Meu Email Service vai vir como argumento também. E o meu Payments Provider também. E todas essas inicializações aqui de dentro, agora, elas precisam ser passadas para dentro do Notification. Dependency Injection, na injeção de dependências, ela vai inverter como a dependência funciona. Eu não tenho mais que o serviço de notificação aponta para uma dependência externa. Eu tenho a seta contrária. Eu tenho que a dependência externa vai ser injetada no serviço de notificação no momento que ela for precisada ou no momento que esse serviço for instanciado. E para esse vídeo não ficar muito vazio, vamos fazer isso na prática. Eu quero te mostrar que é bem simples, tá? Aqui a gente criou um Notification Service e esse Notification Service, quando ele é inicializado, ele cria um Email Service. Qual que é o problema aqui, né? O que acontece de problemático? Se eu deletar esse meu email service, nota, eu deletei um serviço de e-mail, eu quebrei o meu notification service e eu quebrei a lógica interna dele. Nosso código tá fortemente acoplado. Né, vamos rodar isso aqui. Python dep.py. Aqui, ó, ele printa enviando e-mail para user@example.com e tal. Da maneira mais simples e mais tosca possível, como que a gente injetaria uma dependência aqui? A gente faz o seguinte, tá? Esse Notification Service, a gente vai dizer que ele tem aqui um email service. Em Python, eu gosto desse negócio aqui que se chama slots. Na verdade, é _slots. E aí, aqui, eu uso os meus slots como uma lista de coisas que eu posso de fato acessar. É isso aqui nada mais, nada menos do que é para me prevenir de acessar algo que não exista, né? Então se eu tento dar aqui um self.x, ele me diz que o x não existe. Então com as minhas configurações de Python, as que eu uso em produção mesmo, esse tal slots aqui vai definir quais atributos a minha classe tem de fato. Mas enfim, a gente tem aqui, né, que self.emailService é um email service. Ao invés de fazer isso daqui, a gente vai receber isso daqui como argumento. Então, email service vai ser um argumento, né? Email service vai ser um argumento que vai ter que ser passado, acabei de definir, na inicialização. Bom, como ele precisa ser passado na inicialização, aqui acusou um erro, né? Eu não estou passando o email service quando eu inicializo o meu notification service. Então eu pego aqui o email service, eu passo esse email service aqui para dentro, e assim eu estou injetando o serviço de e-mail dentro do meu serviço de notificação, e ele não é mais inicializado dentro do notification, ele é inicializado fora do notification e passado como argumento. Então antes, né, quando eu precisava testar isso daqui, eu precisava anotar esse notification com alguma coisa. Tipo o GPT gerar uns testes aqui pra mim. Ó, esse daqui, tá? Seria um exemplo de um teste que o ChatGPT gerou pra mim. Eu vou estar usando aqui with patch meu módulo.emailservice.sendemail, aí eu tenho que mocar o e-mail, aí eu tenho que mocar o return value como none. É uma gambiarrinha. Esse setup, ele é meio gambiarra, ele não vai funcionar perfeitamente assim out of the box. Agora, né, eu pedi pra ele gerar outro teste pra nossa nova versão que tem Dependency Injection.
Nota como tudo que eu tô fazendo agora é basicamente mais simples. Eu não tô pateando nada de dentro da própria função. Eu tô criando um mock aqui, né? Por acaso eu não importei o Magic Mock, mas enfim. Criando um mock do meu email service e passando esse mock email service como dependência injetada para dentro disso aqui, para dentro do meu notification. Se por acaso isso aqui não funcionar exatamente como eu estou planejando, não tem problema, eu não vou estar mandando e-mails para minha base de e-mails, certo? Porque o que eu estou passando aqui como parâmetro é algo que não é um serviço de e-mail de verdade, é apenas um mock. E eu ainda poderia, né, criar uma abstração adicional em cima disso. Poderia fazer, por exemplo, um protocolo aqui, vamos chamar de p-email service. Esse protocolo, eu posso definir aqui que ele tem uma função chamada sendMail, que recebe essas duas paradinhas aqui. Isso aqui é uma string, isso aqui é uma string. Ele vai retornar aí nada. Aqui, né, eu defini o meu protocolo sendMail. Eu posso informar que, dar um type hint aqui, que o email service que eu recebo, ele precisa implementar esse p-email service. Então, dentro da minha classe notification, eu disse, ó, tudo que eu recebo como email service precisa implementar o meu método sendEmail, porque esse é o método que eu de fato vou utilizar, né? Poderia até ter um nome um pouquinho mais aqui, email sender, que eu posso receber qualquer coisa aqui como parâmetro, desde que essa coisa implemente o método que envia e-mails. Então, desse modo, né, quando eu criar outro email service, vamos por aqui, eu crio uma nova classe, email service 2, só que ela não tem o método sendEmail, ela tem o método sendEmail 2, né, outra coisa. E aí eu tento passar esse meu email service 2, o Python, porque eu setei o meu Python de uma maneira adequada, acusou que isso daqui é incompatível, que não existe compatibilidade porque a função sendEmail não está presente, né? Então, fazendo dependency injection, manejando seus tipos de uma maneira inteligente, a gente consegue desacoplar o código, e nesse desacoplamento a gente vai ter uma certa segurança, porque eu especifico que para receber um email service, esse email service precisa implementar o método sendEmail, que recebe o recipiente e a mensagem. E se eu alterar por um email service diferente, que não implementa esse método, não vai funcionar, vai quebrar minha classe. Então nota como a Dependency Injection é super legal, permite que a gente faça essas alterações de dependências com mais segurança, com mais manutenibilidade, facilita a testagem, e assim, nesse caso aqui, não foi muito trabalho adicional, foi um caso super simples, que não teve ramificações muito complexas na minha codebase. Eu gosto de Dependency Injection, mas eu sou realista também. Existem momentos que Dependency Injection, que fazer isso daqui, essa injeção aqui de argumentos, vai ser um pouco difícil, tá? Vai requerer que você passe esses argumentos lá de cima, através de vários layers, para conseguir chegar lá embaixo, e às vezes acaba sendo um trabalho muito grande e um pouco desnecessário. A gente deu o exemplo aqui de um custom SQL service. Mas vamos supor que, ao invés de um custom SQL service, né, você esteja fazendo uma injeção de dependências de modo que a gente possa ser agnóstico com SQL, né? De modo que a gente possa ter um Postgres aqui, que a gente possa ter um MySQL aqui, ou qualquer outra coisa do tipo. A questão é, o que isso daqui está te protegendo? O que injetar essa dependência vai te proteger? Bom, vai facilitar nos testes, né, provavelmente, e vai te desacoplar do teu banco de dados. Caso tu queira migrar de banco de dados, vai ser mais fácil. A pergunta é, quantas vezes no seu projeto você quer mudar de banco de dados? Quantas vezes isso realmente é um problema? Quantas vezes é um retrabalho tão absurdamente grande? Na maioria dos casos, você não vai mudar de banco de dados. Se for um MVP, assim, e for muito trabalho fazer um dependency injection de banco de dados, eu não faria, tá? Claro, depende muito de como você escreveu o seu código. Se o código tiver essa carinha aqui, é super simples fazer dependency injection, vale a pena. Agora, se você já pegou um código e você tá tentando colocar dependency injection num código legado, e você viu que vai dar muito trabalho fazer dependency injection da maneira certa, no banco de dados, por exemplo, eu não acho que precisa. Sério, aqui a gente tem que botar a mão na consciência e perguntar, quão provável é que essa dependência vai de fato mudar? Quanto de esforço vale a pena eu desacoplar essas partes do código? Porque se a quantidade de esforço for enorme e a probabilidade dessa dependência mudar for baixa, não vale a pena, né? Aí tá, por último, pra terminar isso aqui, a gente pode também usar um framework de dependency injection. O FastAPI tem uma maneira de fazer dependency injection, se você estiver usando o FastAPI, você pode ver como é que é essa maneira. Você pode também usar algo específico para isso, né? A gente tem aqui o tal do inject. Aí nesse inject aqui, posso definir a minha dependency injection dessa maneira, inject.package
params, e aí eu tenho que email service é igual a email service. Aí o seu dependency injection vai funcionar através de annotations aqui. Sendo bem sincero, eu não uso esse inject, tá? A gente usa no meu trabalho Fast API e a gente usa o dependency injection do Fast API mesmo. Não sei como é que esse inject aqui funciona, mas o que eu queria levantar essa bola também é que existem ferramentas que te permitem fazer dependency injection de maneiras diferentes, às vezes mais adequadas. Você tem que ver o que faz sentido, né? Vamos lá então para as nossas vantagens e desvantagens. Ponto positivo de Dependency Injection. Testes facilita a testabilidade muito na sua aplicação mesmo, assim. Fica muito menos gambiarra os seus testes, fica muito mais fácil de fazer os testes, muito mais prático de criar, de rodar os testes, menos gambiarra mesmo. Desacoplamento do código é mais fácil, mudar as partes, né? Seu código vai ter mais modularidade, isso é excelente. Vai te forçar aqui a fazer um separation of concerns, né? Uma separação de cada coisa faz uma coisa e deu, vai te incentivar a não ter um código macarrônico, spaghetti code. Isso vai te dar uma flexibilidade legal, uma manutenibilidade legal. Essas são as vantagens, né? As desvantagens, elas vão ser mais circunstanciais. As vantagens a gente pode falar que elas são vantagens meio brandas, assim, né? Acredito que vão ser verdade na maioria dos casos, mas você pode ter também aqui, ó, uma complexidade adicional no seu desenvolvimento, tá? Tem casos que, se for, como eu estava explicando, né? Se for muito trabalho injetar dependência, talvez não valha a pena. É um pouco mais de complexidade, tá? Você vai ter um aprendizado mais difícil, porque é o seguinte, né? Isso aqui, beleza, tá tudo na mesma coisa. Eu consigo ver, tá tudo no mesmo arquivo, eu consigo ver tranquilamente o que é o quê. Agora, se você fez as coisas da maneira que eu fiz aqui, né? Vamos supor que você esteja num arquivo que seja notification, aí você clica aqui no email sender, esse email sender de repente vai te mandar para um protocolo que não é a função que cria o e-mail de fato, né? Ele te mandou para um lado lá do código que não tem o código que manda e-mail, né? Deixa eu dar mais espaço aqui para ficar mais claro o que eu tô dizendo. Ó, eu vou dar um highlight aqui, eu cliquei no e-mail sender e ele mandou pro protocolo. Cadê a implementação? Não sei, não tô achando a implementação. Seu código ele pode ter uma carga cognitiva um pouco mais alta, você pode ter que saltar mais para encontrar as coisas, porque como as dependências agora elas são injetadas e não instanciadas dentro da classe, pode ser um pouco mais difícil de você dizer o que está sendo injetado durante o runtime do seu programa, e um pouco mais difícil de entender o que está sendo executado de fato. Isso é uma coisa que não te dizem, né? E, né, podemos dizer que um overhead adicional, um pouquinho mais de trabalho, né? Um pouquinho mais de linha de código ali. Pra mim, o que pega acaba sendo esses dois aqui, ó. Às vezes é muito difícil de implementar, tá? Principalmente em aplicações já existentes que não começaram com esse padrão, pode ser muito trabalhoso. E essa questão aqui de contexto, né? Aprendizado / contexto. Tipo, se você não tiver um contexto muito bom da aplicação, pode ser difícil entender o que está sendo injetado e o que está fazendo o quê.